Tá bom. Bom, bom, dito isso, né? Então, nosso papo hoje é sobre especificamente os territórios rurais. E depois nós vamos definir, inclusive, que tipo de territórios nós vamos abordar. E a ideia, então, é trabalhar sobre as questões das políticas públicas e daquilo que eu chamei das constituições autonomamente, os territórios autonomamente constituídos. Bom, como eu falei, nos últimos anos ou décadas, né, poucas décadas, nós temos aí um protagonismo do tema territorial. E eu elenquei aqui algumas questões, alguns pontos, para que a gente entendesse como é que se contextualiza a emergência da questão territorial mais recentemente. Não a questão territorial em si, porque os territórios sempre existiram, né? Ainda mais na perspectiva que a gente vai usar aqui, mas particularmente as políticas públicas orientadas aos territórios. E o recorte nosso é o território rural. Mas atenção, um rural que não se confunde com o agropecuário. É para além do agropecuário, é um rural compreendido como espaço e que envolve municípios onde as suas cidades são cidades, vamos chamar de cidades rurais. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é compreender fundamentalmente os chamados territórios rurais. Então, as recentes políticas de desenvolvimento territorial colocaram aí a questão do local, numa perspectiva de que o local abrange aí o território. Vejam, eu não estou muito preocupado com um rigor muito grande dos conceitos. A gente vai trabalhar um conceito. Né? Então, essas políticas colocaram a questão do local na pauta das discussões teóricas. Né? Particularmente por conta de experiências locais bem-sucedidas. E aqui já antecipo, particularmente, a constituição da chamada Terceira Itália na Itália. Terceira Itália, que nós não vamos abordar aqui, seria margem para um papo enorme. Mas o importante é que essas experiências bem-sucedidas, elas acabaram possibilitando, criando um arcabouço que incentivaram os organismos multilaterais, tanto o Banco Mundial como o FAO, né, a orientar os governos nacionais, e aí particularmente dos países em desenvolvimento, a constituírem políticas públicas de incentivo à constituição de territórios rurais. Então, essas políticas vêm sendo concebidas desde uma perspectiva de indução pelos governos para a construção de espaços de governança com vistas ao desenvolvimento endógeno. Veja, quando eu falo de espaços de governança, eu já estou aí caminhando um pouco numa interdisciplinaridade, já que a questão da governança, não estou falando da governança que os economistas mais utilizam, mas a governança que os sociólogos mais utilizam, né? É a construção desses espaços de governança que visam essas políticas públicas para o desenvolvimento endógeno. Ou seja, ao se constituir esses espaços de governança, a perspectiva que se tem é de que esta sociedade territorial
consiga construir os seus projetos de desenvolvimento de maneira autônoma e endógena. Bom, isso tem uma série de pressupostos por detrás, né? E há que se dizer, por exemplo, que nós estamos aqui falando num contexto, principalmente dos anos 90, né, de hegemonia neoliberal, que favoreceu muito essa, esse desenvolvimento endógeno, numa perspectiva que eu estou chamando de desobrigação do Estado nacional ao propor políticas de descentralização. Então, vejam, aquelas experiências bem-sucedidas se casam muito bem com políticas públicas de desobrigação do Estado. Veja que aqui a gente já começa a entrar em alguns pontos bastante contraditórios, né? Já que nós temos também desde baixo reivindicações para a constituição desses espaços de governança. E desde cima, políticas de indução desses espaços, mas talvez muito mais como forma de ampliar essa desobrigação do Estado do que qualquer outra coisa. Então, nós não podemos confundir a política pública, pensar que ela é só uma política pública, ela é sempre visando ter o Estado como o grande protagonista. Bom, o que nós temos também, de outro lado, é que precisamos lembrar que os anos pós-70, nós temos uma grande crise do chamado planejamento centralizado. Todas aquelas experiências do pós-guerra, no Brasil, por exemplo, de políticas de planejamento centralizado, com a crise fiscal, a crise dos estados, o endividamento, acabou levando a uma crise desse modelo de planejamento centralizado. Então, nós passamos a ter uma emergência de um planejamento descentralizado. Como eu disse, numa hegemonia neoliberal, com o fim da Guerra Fria, né? E aí é muito interessante, eu uso muito essa expressão do Hobsbawm, do fim da possibilidade da contra-utopia. Né? O fim da possibilidade da contra-utopia acaba enfraquecendo ainda mais aquele Estado centralizado. Né? Mas, por outro lado, como eu falei, reivindicações pela democracia, pela maior participação da sociedade, ou seja, reivindicações desde baixo, também reivindicam a constituição de espaços territoriais e espaços de governança de maior autonomia. Então, o que a gente vai poder dizer mais adiante é que nós temos um aparente grande consenso. Desde cima, políticas de descentralização e de indução de espaços de governança, e desde baixo a sociedade demandando esses espaços. Então, parece que há um grande consenso e todo mundo concorda com isso. Eu costumo dizer que muitas vezes os desde baixo, como dizem os espanhóis, caem nessa trampa. Bom, além da crise do planejamento centralizado, né, e da hegemonia, com a hegemonia neoliberal, nós temos também que lembrar da própria crise do welfare state, o endividamento dos países em desenvolvimento, que facilita muito
essas propostas. Como eu disse, sempre numa perspectiva de que esse desenvolvimento territorial local é numa perspectiva autônoma e endógena. Aqui cabe, por exemplo, toda a ideia de capital social, por exemplo. Serão os territórios com maior capital social aqueles que terão capacidade de formular os seus projetos e, de maneira autônoma, esses projetos serão bem-sucedidos. Né? É isso que se vende. Tá? Bom, como eu falei antes, né, o exemplo, os grandes exemplos de desenvolvimento territorial, autônomo e endógeno são os casos da Terceira Itália e também os territórios franceses. E aqui eu já chamo atenção para um aspecto importante, que é a construção de denominações de origem, que é, na verdade, a construção de marcas. Então, quando eu estou falando de políticas de desenvolvimento territorial que são induzidas pelos estados, de outro lado, eu tenho também a constituição de territórios autonomamente emergentes e numa perspectiva endógena, e aqui as denominações de origem são importantes, e nós já vamos ver por quê. Então, antes disso, descendo aqui, chegando aqui ao Brasil, né? É interessante a gente ver como, no caso brasileiro, parece que se constrói aquele consenso localista mesmo antes das recomendações multilaterais. Então, desde cima, nós temos as recomendações dos organismos multilaterais. Mas desde baixo também, como crítica ao Estado centralizador do regime militar, mesmo antes, nos anos 80, início dos 80, nós já temos reivindicações para maior espaço de participação da sociedade civil local organizada. E é exatamente por isso que na Constituinte de 88, se a gente for olhar ela nessa perspectiva, nós vamos ver que existe nela um espírito descentralizador, né? Com maior participação na questão da educação, na questão da saúde. Se busca, né, dar maior empoderamento às diferentes instâncias de governo. A crítica que se faz, não trouxe números aqui, porque não daria tempo para a gente explorar muito, é de que foram, na verdade, descentralizadas atribuições, mas se manteve a centralização dos recursos. Essa é uma crítica importante e verdadeira. Bom, mas pós-Constituição de 88, no Brasil, as experiências territoriais ganharam maior expressão no contexto, então, da crise econômica e de reformas liberalizantes em meados dos anos 90. Reformas e novas políticas. Por exemplo, aquela que eu citei aqui, em que parte do PRONAF era dirigido aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e Sustentável, conselhos que deveriam elaborar os seus projetos com a participação da sociedade civil, sendo paritária, rural, urbana, né? E que eu, a Simone, mais um grupo, né, de professores aqui da UFO, e também do professor Eduardo Ribeiro, lá na época em Lavras, agora na Federal de Minas Gerais,
ficamos responsáveis por vários conselhos em Goiás, em Minas, e ali a gente conseguia já ver este referencial, né, descentralizador e de indução por meio de políticas públicas da constituição de espaços locais, numa perspectiva autônoma e endógena. Atenção, aqui o local se confunde com o municipal. Depois, já nas políticas dos anos 2000, esse local é intermunicipal, inclusive tentando romper a dicotomia rural-urbana. Bom, então, como consequência, o intervencionismo estatal, naquele período dos anos 90, de hegemonia neoliberal, o intervencionismo passou a ser satanizado, né? E com a desregulamentação, maior abertura comercial, políticas fiscais e monetárias restritivas, daí a ideia de desobrigação do Estado, né? Nós temos, então, um certo abandono do planejamento público centralizado. Não obstante, os objetivos traçados pelas políticas orientadas pelo Consenso de Washington tinha que dar alguma resposta às questões da desigualdade e, particularmente, da pobreza. A gravidade da situação de desigualdade e de pobreza exigiu algumas respostas, então, dos países em desenvolvimento. Então, essas políticas enquadravam-se na lógica das políticas públicas recomendadas pelo referencial neoliberal. Por quê? Porque eram políticas públicas, em seu arcabouço nós tínhamos o registro da preocupação com a pobreza, né, a perspectiva do desenvolvimento, porém, induzindo com isso os espaços de governança, né, para um desenvolvimento autônomo e endógeno, com muito pouco recurso. Por exemplo, lá naquele Pronaf, para esse tipo de projeto, os recursos eram baixíssimos. Estava explícito, inclusive, que eram recursos para fomentar a constituição daquele espaço de governança, mas não para grandes empreendimentos. Bom, dito isso, contextualizando, então, rapidamente, né, onde emergem as políticas públicas territoriais, é preciso a gente passar um pouco sobre o conceito de território que nós vamos utilizar. E, desde logo, eu chamo a atenção para o seguinte, que o conceito de território é um desses conceitos que adquiriu um caráter polissêmico, ou seja, muitas vezes, cada um tem o seu. E o que é pior, cada um usa o seu sem dizer qual é o conceito que está sendo utilizado. E aí o debate se torna bastante difícil. Então, como é que concebemos os territórios? Em primeiro lugar, os concebemos como espaços delimitados, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com os chamados territórios zona, onde tem continuidade, e não os territórios rede. Territórios redes, onde você tem, na verdade, a ligação de pontos num grande espaço, constituindo uma grande rede. Sinceramente, eu acho o tema importantíssimo, mas nunca
trabalhei com ele de maneira profunda. Tá? Aqui a nossa preocupação são os espaços delimitados territorialmente, ou seja, aquilo que se chama, por vezes, de território-zonas, e não território-rede. Nesses territórios-zonas se praticam diferentes tipos de intercâmbio em seu interior, inclusive de poder. Então, aqui, veja, eu tenho que falar do intercâmbio econômico, eu tenho que falar do intercâmbio social, eu tenho que falar do intercâmbio político. É por isso que eu acho que a discussão territorial passa necessariamente, deve passar, na minha perspectiva, pelo menos, por uma abordagem interdisciplinar. Agora, além desse intercâmbio em seu interior, aqui tem um outro ponto fundamental. Esse território também se relaciona com o exterior. Não dá para pensar nele isoladamente. Certo? Ele se relaciona com outros territórios, localidades, espaços regionais, nacionais, ou mesmo com a economia internacional. Então, nós estamos pensando aqui o território numa perspectiva de competitividade territorial. Como eu disse, onde se combinam as dimensões econômica, social, cultural, que é muito importante, ambiental e política. Então, um território. Eu não estou nem citando aqui, depois vocês estão pegando aí a apresentação, não estou nem citando os autores aqui, tá? Então, é um território, como consequência, né, de tudo isso, é um território onde utiliza-se a noção da construção territorial. E mais importante, ele pressupõe um projeto deste território, desta sociedade. Um projeto de escala territorial. E aquele espaço de governança deve ter como responsabilidade uma concertação social, porque vai ser ela a detonadora deste projeto de desenvolvimento. Veja, quando se fala, quando se diz isso, uma das críticas que se pode fazer, que se faz, é de que, ao pensar um projeto territorial concertado socialmente, ou mesmo, mais simplesmente, quando se fala de um projeto territorial, parece que se está esquecendo dos conflitos, das contradições no interior do seu território. Veja, não sou desses que pensa que existe, que se está minimizando a questão dos conflitos. Vários conflitos, inter e intraclasses. Né? Por vezes, inclusive, se aborda só os conflitos interclasses. Mas os intraclasses também são importantes. Basta ver, por exemplo, o capital comercial local de um território e os agricultores, né? De uma mesma classe, mas eles também têm conflitos. Claro, os trabalhadores e os empresários. Agora, veja, o que eu estou chamando a atenção para o conceito territorial é que as experiências bem-sucedidas, elas conseguiram realizar uma concertação em torno de um projeto territorial. Portanto, o conflito está presente, mas em um determinado momento foi possível, estrategicamente, realizar essa concertação. Atenção, isso também não significa dizer
que todos ganham. Todos ganham, mas nem todos ganham aquilo que gostariam. Porém, estrategicamente, pode ser importante, num determinado momento, viabilizar essa concertação. Bom, isso dá margem a um debate enorme, é um tema sobre a questão desses espaços de governança. Tá? Não vou aqui avançar muito, minha tese de doutorado é sobre isso, tem um livrinho, inclusive, publicado aqui pela Edufo. Tá? Bom, então essa construção social, né, essa porção do espaço onde se territorializam as relações humanas e dentre elas os fenômenos econômicos, por meio de instituições que condicionam esse desempenho econômico. E é o local onde se fundem as relações humanas, econômicas e sociais. E aqui tem uma questão importante que a antropologia econômica trabalha bastante, né? Onde se cria a cooperação, aquilo que eu chamava a atenção da estratégia. E se cria essa cooperação a partir de uma identidade territorial. Veja, cooperação e identidade territorial são temas que os economistas poucos trabalham com ela. Né? Talvez o Polanyi. Tá? Então, esse é um autor importante. Inclusive, tem um livro do Polanyi que não é o livro do Polanyi que não é A Grande Transformação, mas é esse livro aqui chamado A Subsistência do Homem e Ensaios Correlatos. Recomendo. Né? Então, é preciso entender que o território não é algo que está hermeticamente fechado, mas é um espaço onde se produz tensões, não só as internas, como também as que vêm de fora. E interessante observar, inclusive, que, às vezes, muitas das transformações são resultado de impulsos de forças exógenas. Por exemplo, a modificação de uma estratégia de uma multinacional em que a produção mais importante daquele território é alcançada. Enfim, é preciso pensar isso. As tensões internas e aquelas também que vêm de fora. Agora, não estou com isso achando que essa perspectiva territorial de análise ela sirva para explicar a totalidade dos fenômenos econômicos. Né? Ela pode explicar muita coisa, mas não é capaz de explicar tudo. Até porque existem ações que são tomadas fora do seu âmbito e que lhes impõem efeitos. Por exemplo, uma determinada estratégia em torno da consolidação de uma cadeia produtiva em um território, visando um determinado espaço, um determinado mercado internacional, alterações alterações da valorização ou desvalorização cambial podem afetar profundamente. Bom, agora eu queria abordar uma questão que é bastante importante, que é aquilo que o Fukuyama, com a queda do Muro do Berlim, chamou de o fim da história. Ou seja, de que o mundo passa a ser um mundo global
um espaço só e que, portanto, nós temos uma desterritorialização do mundo. Ou seja, o que o Fukuyama está chamando a atenção aqui é de que, se existe desterritorialização, significa que os espaços anteriormente territorializados, eles perdem especificidade. Agora, o Hasbert, que é um autor que eu gosto muito, né, geógrafo, ele diz que, na verdade, o grande dilema desse início de milênio do século XXI não é o fenômeno da desterritorialização. Até porque as especificidades estão aí e cada vez mais gritantes. Então, o grande dilema não é a desterritorialização, mas a multiterritorialização. Uma territorialização de experimentar diversos territórios ao mesmo tempo, reconstruindo constantemente o nosso. Ou seja, os territórios eles podem se reterritorializar e participar de uma multiterritorialização. Eu costumo dar um exemplo que eu assisti. Nossa, estou falando demais. Um exemplo que eu gostei muito de ter visto a vivo e a cores, que é a cidade de Bilbao, que era uma cidade portuária, né, no setor metalmecânico e principalmente de produção naval, né, siderúrgica, e que perde o bonde na Constituição da União Europeia. Então, ele passa por uma grande desterritorialização. Porém, a Constituição do Museu Guggenheim viabiliza uma nova reterritorialização. Uma territorialização em torno das questões culturais, do turismo cultural, gastronômico. E o que o Hasbert chama atenção aqui é que essa multiterritorialização, por exemplo, ela implica na possibilidade tanto de novos espaços de território zona, como também os territórios rede. É por isso que é preciso, nesse início de milênio, falar de uma multiterritorialização. No mínimo, entre território zona e territórios rede, onde se tem a possibilidade da convivência de vários territórios dentro de um mesmo espaço. Agora, nós não podemos nos esquecer, por exemplo, na situação como a nossa, é que muitos territórios ainda possuem uma inclusão muito precária, particularmente nos territórios rede. Portanto, eles estão longe da multiterritorialidade que conectam a humanidade inteira. E muitos não são alcançados nem por uma territorialidade zona. Então, nós temos uma visão de território a partir da concepção de espaço como um híbrido. Aqui eu estou citando o Milton Santos, né? Um território numa concepção de espaço como um híbrido. Eu estou citando? Não, o Hasbert está citando. Um híbrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e a síntese da síntese, aquilo que o Milton Santos fala e seria a síntese da síntese para conceituar o que é território. É materialidade e idealidade. Materialidade natural, construída, território usado, né?
E a idealidade é o sonho daqueles que têm uma mesma identidade em torno de um território. Então, ele está falando da possibilidade de uma concertação em torno dessa idealidade. Numa complexa interação tempo-espaço. E aqui eu não tenho menor tempo para abordar essa questão, que é muito importante também. Acho que o Harvey trabalha bem isso a partir do Marx, né? que é a necessidade de encurtar espaço e tempo. Até porque, com isso, eu tenho uma maior velocidade do giro do capital e uma maior valorização do capital. Certo? Então, recomendo aí essa literatura marxista, que trabalha a complexidade da interação tempo-espaço. E essa idealidade também, ela é fundamental compreendê-la a partir da questão do pertencimento, que é ela que vai viabilizar a construção desses pactos territoriais. Bom, dito isso, vou acelerar um pouco, para vocês não me... Quero falar de, então, território, tipos ideais de território. Tipos ideais naquela perspectiva weberiana de que o tipo ideal é aquele que eu não encontro de maneira pura na realidade, mas é aquilo que mais representa a realidade. Eu, durante algum tempo, trabalhei muito, comecei a trabalhar com essa ideia de territórios economicamente deprimidos, antes de falar dos dois tipos ideais que eu estou propondo, né? Os territórios economicamente deprimidos são aqueles constituídos por municípios com níveis baixos de desenvolvimento, de ritmo de crescimento, de potencial de desenvolvimento, com indicadores sociais abaixo da média nacional. Então, essa denominação deprimida, eu busquei naquela documentação da União Europeia, que por vezes fala de territórios deprimidos, por vezes usa a denominação desfavorecidos, zonas desfavorecidas, particularmente no âmbito do programa LEADER, que é um grande incentivador, um grande motivador dessas políticas de desenvolvimento territorial. Então, veja, quando eu uso a ideia de territórios deprimidos, eu não estou criando nada, eu estou utilizando aquilo que já foi utilizado, né? Mas onde eu queria chegar é aqui, nos tipos ideais que eu estou propondo. Um tipo ideal são os territórios induzidos por políticas públicas, né? Que são concebidos desde uma perspectiva de criação do espaço de governança com vista ao desenvolvimento endógeno. Tudo aquilo que a gente já falou. Criando este espaço de governança, o que se espera é que ocorra, como fala o Zé Reis, uma trajetória inesperada. E, portanto, pode-se acelerar o ritmo do desenvolvimento. O Zé Reis é um autor que eu também gosto muito, uso muito. Ele tem um livro chamado... Estou com os meus livros aqui em cima. O problema é que às vezes a gente empresta e eles não voltam, né? Mas o Zé Reis faz parte da equipe de trabalho de estudos territoriais da Universidade de Coimbra, né? E tem alguns estudos muito interessantes, né? E o Zé Reis também parte do reconhecimento da heterogeneidade territorial e a possibilidade de transformação dessa realidade territorial.
como o português, se ele não acreditasse na possibilidade de transformação da realidade territorial, o português, que já é um povo bastante melancólico, seria, portanto, trágico, né? Então, no caso das políticas que estamos trabalhando, o objetivo é fortalecer a territorialidade rural, mas sempre numa perspectiva espacial, não setorial, não agropecuária somente, né? Mas sim numa perspectiva que supere essa dicotomia rural-urbana em municípios de perfil rural. E outro componente importante dessas políticas de indução dos territórios é o combate à pobreza. Como eu falei, tentando dar resposta àquela situação de crise. Agora, como eu falei lá no início, bom, terminadas as políticas territoriais no Brasil, então abandono o tema? Acho que não, porque acho que a ideia dos territórios constituídos autonomamente merece estudos, né? E essas experiências autônomas, elas surgem como estratégias competitivas de produtores rurais no enfrentamento das exigentes condições de competitividade. Não apenas a produtores rurais agropecuários, mas também, por exemplo, aqui entra o turismo ecológico, o turismo gastronômico, enfim. Então, esses territórios, eles resultam de ações coletivas, quase sempre para a construção de uma marca que tenha referência no território. As indicações geográficas de procedência, as denominações de origem. Então, qual é o objetivo aqui? E aqui, veja, eu caso os meus estudos territoriais também com estudos da microeconomia. Porque o que visaria esse território? Visaria constituir uma escala superior para a conquista de mercado. Ou seja, buscando fortalecer a singularidade, ou seja, a especificidade, portanto, não tem fim dos territórios, né? Eu busco fugir cada vez mais da concorrência via preço. Veja que interessante. Muitas vezes, a degustação de vinhos às cegas não me permite chegar a um resultado do vinho mais caro. Eu posso fazer uma degustação às cegas e os degustadores vão dizer: este aqui, para mim, é o melhor. E ele não necessariamente é o mais caro. E por que aquele é o mais caro? É o mais caro porque ele conseguiu construir uma marca. Então, os territórios constituídos autonomamente visam, através desta singularidade, construir uma marca. Para fugir da concorrência via preços, tá? E esta marca está referenciada no território. Esses territórios possuem estruturas de governança privada, conquistam certificações, selos de qualidade, né? E ainda que possam ter regulamentação e institucionalização do Estado, eles são iniciativas privadas. No Brasil, nós temos poucas dessas experiências. Aqui perto de nós, aqui em Uberlândia, nós temos o Café do Cerrado, que conquistou a denominação de origem. Enfim, mas são poucos no Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos também a experiência lá do Vale dos Vinhedos, no Sul. Aliás, depois de um livro que eu fiz lá sobre territórios deprimidos, eu organizei outros dois, com 2 orientandos meus.
com o Daniel Gisjorni, nós fizemos sobre o território do Vale dos Vinhedos. E com o Clésio Marcelino, nós fizemos o território do café do Cerrado. Tá? Quem quiser conhecer aí. E, mais recentemente, organizamos resultado de uma pesquisa coordenada por mim e pelo professor Eduardo Moiano, do CSIC, na Espanha, em Córdoba, onde nós fizemos estudos comparados da realidade brasileira e europeia. E esse é um caso que chama atenção. Né? Para vocês terem uma ideia, Andaluzia sozinha tem 100 denominações de origem. 100. O Brasil não tem 30. Tá? Então, nesse livro, nós fizemos estudos comparados das políticas induzidas, as políticas públicas que induziram a constituição de territórios, no âmbito do programa LIDER, que ganhou importância, inclusive, nos últimos anos. Quem tiver curiosidade, vai lá. Né? E os territórios que se constituem autonomamente. O interessante é que, na Europa, um território que se constituiu autonomamente, ele pode entrar na linha de financiamento das políticas territoriais da União Europeia. Então, não são apenas os que emergem induzidos pelas políticas públicas. Bom, eu não vou passar aqui, acho que esse é um caso já conhecido, né? As políticas territoriais deste século no Brasil, as políticas territoriais do governo Lula, e no primeiro mandato, e depois no segundo mandato, os territórios da cidadania. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso comentar alguma coisa. Né? Vamos, então, para algumas conclusões. Né? Sintetizando o que eu falei até agora. Em primeiro lugar, os arranjos recortados desde cima e que não levam sempre em consideração a história, entre aspas, dos territórios criados e sua perspectiva econômica, social, política e cultural. O que eu estou chamando a atenção? Que essas políticas públicas, muitas vezes, ela recorta de maneira intermunicipal um espaço e cria um território, desde cima. Esperando que desde baixo esses arranjos socioprodutivos construam de maneira autônoma e endógena o seu projeto de desenvolvimento. Veja, quando eu faço isso, eu não estou viabilizando, eu não estou facilitando a construção de pactos territoriais. Por exemplo, o território da cidadania do noroeste de Minas. Ele começa aqui em Paracatu e vai até lá na divisa com a Bahia. Eu tenho, de uma ponta a outra, 400 quilômetros. E tem uma diversidade produtiva enorme. Eu tenho grandes fazendas, eu tenho assentamentos de reforma agrária, camponeses, eu tenho, por exemplo, o Parque Grande Sertão, né? que pode ser explorado mais turisticamente. Ou seja, eu criei entre aspas, território onde não emerge, não foi resultado de um sentimento de pertencimento. Não há identidade entre todos aqueles municípios que eu recortei. Esse, então, é um dos problemas sérios das políticas que induziram a emergência de territórios rurais. Portanto, eu acho que se algum dia aquela ideia for retomada, é preciso redimensionar a delimitação territorial. Né? Com a capacidade, como diz o Ricardo Abramovay,
de identificar ideias guias. São ideias guias, são aquelas ideias aglutinadoras que viabilizam promover um pacto territorial. Entretanto, passados aí quase 2 décadas das políticas territoriais no Brasil, se é verdade que houve uma sensível redução da pobreza, e eu tenho um artigo junto com o Clésio Marcelino que mostra que, de fato, onde teve territórios, tanto os rurais do MDA como os territórios da cidadania, houve uma redução da pobreza, como, por exemplo, os do Nordeste, do Norte de Minas, mas, por outro lado, eles estiveram longe de alcançar aquele objetivo de construir uma trajetória de desenvolvimento endógeno. E talvez isso esteja tanto no seu tamanho, que reflete uma heterogeneidade enorme, como na falta desse sentimento de pertencimento, esse sentimento identitário. Então, não basta fazer apologia ao localismo ou ao territorialismo. É preciso reavaliar a própria conformação que possuem os territórios, a seleção dos projetos prioritários, o apoio técnico. Por exemplo, nos territórios do programa Líder na Europa, você tem um apoio técnico permanente aos territórios, com técnicos especializados, coordenadores, né? A composição de conselhos. Então, tudo isso requer uma perspectiva integradora, em que articula as múltiplas escalas, desde o local comunitário até o global. E é preciso uma ação, como eu estou chamando, bottom-up, de cima para baixo e de baixo para cima. Arranjos horizontais e verticais. Por que eu preciso disso? Porque não basta, principalmente nos territórios deprimidos, eu elaborar um projeto de desenvolvimento. Eu preciso um papel do Estado bastante importante na constituição de infraestrutura básica, no financiamento, na educação, na saúde, porque se eu estou pensando num projeto de desenvolvimento, tudo isso tem que estar presente. Então é preciso reconhecer que a simples constituição de um arranjo socioprodutivo não é capaz de liberar por si só as sinergias locais para que o desenvolvimento se dê de maneira autônoma e endógena. E nos territórios deprimidos, as políticas de transferência de renda têm prevalecido. Por exemplo, se eu olho para os territórios do Nordeste, eu observo que 50% aproximadamente dos recursos que foram transferidos para esses territórios foram dirigidos à transferência de renda. Por quê? Porque a superação da pobreza, a superação da insegurança alimentar ainda é básico. Por outro lado, quando eu olho para os territórios do sul do país, eu já vejo que mais de 50% foi para financiamento de projetos produtivos. Então, eu já posso dizer que talvez essa possibilidade de construção de um pacto territorial já tenha superado essa fase inicial, que é de redução da pobreza. Agora, eu não posso também esquecer ou deixar de reconhecer que eu tenho uma grande dificuldade na superação da dicotomia rural-urbana. Os territórios rurais, por exemplo, os segmentos sociais urbanos pouco participam dos arranjos socioprodutivos. Então, esse olhar para o rural, e aí fundamentalmente o agropecuário, né, superar essa dicotomia é algo difícil. Como eu falei, é preciso de apoio especializado para a formulação do projeto, né?
por exemplo, com maior integração das universidades, dos IFETs, mas também a criação de agências territoriais do desenvolvimento. E, por último, de maneira geral, uma ação territorial bem-sucedida, eu não posso deixar de considerar o seguinte, e por isso que nesses arranjos, nessas agências territoriais, acho que a participação do economista ou alguém que pense o planejamento econômico é importante. Porque eu não posso deixar de levar em consideração o ambiente macroeconômico. Por vezes, na nossa experiência aí pelo Brasil, vendo os conselhos, eu vejo projetos muito interessantes, mas que não levaram em consideração o ambiente macroeconômico, as políticas macroeconômicas nacionais, a contextualização internacional. Isso é fundamental. Portanto, eu diria aos economistas que se debruçam sobre esse tema, que é um tema muito complexo, porque além de pensar tudo isso nos territórios, eu tenho que inseri-los num ambiente macroeconômico. Não posso desconsiderar ou minimizar os conflitos políticos locais, que são muito importantes. Não posso desconsiderar ou minimizar a estrutura de classe social, ou, como eu disse, os conflitos intra e interclasse. Não posso minimizar o papel do espaço e das políticas nacionais. E, por último, eu não posso desconsiderar a história e a cultura local, porque sem ela eu não consigo entender o sentimento de pertencimento, a singularidade dessa territorialidade. Bom, de maneira bastante sintética, é isso que a gente fez aqui em Uberlândia nos últimos anos. Acho que isso reflete, de maneira sintética, a abordagem que a gente vem fazendo sobre a questão territorial. Legal, César. Obrigadíssimo aí pela sua apresentação. Muito interessante por várias maneiras, por vários caminhos. E primeiro, acho que, né, para quem quiser se inscrever aí nas perguntas, se manifestar no chat e, se possível, usar o microfone para fazer a pergunta. Eu acho que flui melhor, fica mais rapidinho também de perguntar. De repente a gente faz uma rodada com 2 ou 3. Eu vi a do Tomás aqui, daí uma rodada com, sei lá, umas 2, 3 e depois mais uma, se for possível. Tomás foi esse. Bom, se o pessoal estiver muito tímido, eu vou aproveitar aqui da minha prerrogativa da disciplina para me inscrever, hein? Eu já me inscrevi, segundo. Bom, então vamos nessa. De repente o Tomás começa, eu e depois Simone. A gente faz uma primeira rodada, que eventualmente quem tiver inibido também vai se soltando. O Marcinho também colocou. Vamos lá, Tomás? Pode ir? Boa tarde. Eu vou desligar a câmera para vocês já me viram, porque está dando reflexo do sol aqui, vai ficar pior. Então eu vou só usar o microfone. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Boa tarde, César Ortega, né? Primeiramente, também agradeço a presença dele aqui com a gente. Eu acho que quando se fala em estudos de pesquisas de política territorial no Brasil, talvez o Ortega seja a principal referência, né? Pelo menos para mim tem sido, né? Então realmente é muito bom tê-lo aqui no nosso meio conversando com a gente sobre esses assuntos. Eu tinha uma infinidade de coisas para perguntar, mas eu acho que algumas vão sendo esclarecendo ao longo do nosso debate aqui agora. Uma primeira, enfim, para falar que o território ele acaba se portando, Sérgio,
creio que você também enxerga assim, como ele se torna uma espécie de uma unidade de análise para alternativas de perspectivas econômicas. Eu estou puxando um pouco para aquilo que eu estou pesquisando, estudando. Então, digamos que ele se torna um espaço alternativo para a gente começar a pensar em soluções econômicas, né? Começar a discutir economia a partir do território, né? E você falou, inclusive, do livro do Polanyi, né? Também utilizo como referência. E o grande barato do Polanyi é justamente diferenciar essa questão da economia formal da economia substantiva, né? A economia de mercado da economia substantiva, que são sentidos diferentes que vêm do termo econômico, filosófico, aristotélico e tudo mais. Bom, onde eu quero chegar com isso, né? Quando você fala em territórios economicamente deprimidos, né, que são os territórios mais vulneráveis, os que apresentam maior índice de pobreza, a gente entra numa questão que eu vejo que é um dilema, que é o seguinte, né? Até onde a proposta territorial realmente sai dessa noção da economia de mercado dentro dos territórios economicamente deprimidos, né? Digamos que, qual que é a separação entre a noção de subsistência, igual o Polanyi fala, em que eu vou pensar em economia dentro daquele contexto que eu vou garantir, né, uma mínima sustentabilidade de meios de vida das famílias que são pobres, e qual que é essa fronteira que eu começo a depender de uma competitividade econômica para eu poder progredir, né? Não sei se está fazendo muito sentido, porque se a gente fica muito preso na noção da terceira Itália, do crescimento endógeno, por mais que tenha um papel do Estado, a gente vê que nesses territórios economicamente deprimidos é uma dificuldade gigantesca de se tornar minimamente competitivo, né? Tem uma pobreza e uma miséria por trás disso, que é estrutural, que é muito mais complexa. E eu tenho visto bastante que essa noção substantiva contribui muito para se pensar desenvolvimento econômico nesses espaços mais deprimidos, que é justamente pensar na subsistência do homem, né, na relação do homem com o meio e tudo mais, e não somente, né, no crescimento econômico que ele tem que, enfim, se tornar competitivo no mercado. Não sei se ficou muito claro, mas é para tentar... até onde que a gente consegue falar em desenvolvimento econômico em locais deprimidos sem incluir mercados, digamos assim. Como o território pode contribuir com isso, né? Até onde que a noção do território contribui com isso? Legal. Emendar aqui, então, acho que uma das primeiras coisas que o César traz na fala dele foi uma expressão que me chamou muito a atenção, que é cidade rural. Como que seria isso, né? Se cidade urbana, né? Da origem própria da palavra urdo. Fiquei curioso com essa expressão. E emendando aí para uma coisa menos, né, detalhe, mais substantiva, com essa questão que ele mencionou mais para o final das políticas mais recentes aí do Brasil, no início do século XXI. Por um lado, nesse momento, a gente tem no governo federal a criação de um Ministério das Cidades, né? Pela primeira vez na história, o Brasil passa a ter o Ministério das Cidades, agora, né, já destruído, desmontado, mas que existiu ali no início do século XXI. E que é um nome muito contestado, né, porque, afinal de contas, a gente não está falando de cidades também, a gente está falando de regiões metropolitanas, de aglomerações, de territórios, né, não, ninguém está falando de cidades. Então, tem essa crítica por um lado, e do outro lado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, né, o César aí entrou em mais detalhes um pouco, com, né, essa função, né, ficando a cargo do Ministério do MDA, da política territorial, né? Isso acho que nos caminha para um ponto que é muito importante que o César trouxe aqui hoje, que é uma falsa dicotomia entre urbano e rural. Acho que isso está muito presente na academia ainda, e isso, de certa forma, infecta muito a política pública. Então, enfim, colocar um pouco esses pontos no debate e a gente, de repente, conseguir falar um pouco aqui mais sobre essa dicotomia rural-urbano e muitas vezes essa falsa dicotomia, acho que pode ajudar aí até para motivos práticos, pedagógicos nossos aqui. Já vi alguns alunos irem fazer trabalho de campo, assim, no lugar que ele está pressupondo que é rural, e aí vai ver 99% da população trabalha na siderúrgica que está ali no eixo da rodovia.
Uhum. E aí a pessoa está ali procurando uma ruralidade que já se foi há muitas décadas, né? Enfim, então acho que tratar um pouco mais desse assunto pode ser muito interessante para a nossa conversa hoje. Marcinho e Simone, vocês acham que faz sentido vocês já emendarem nesse bloco, ou a gente vai com essas duas e depois mais duas? O que vocês preferem? Acho que pode ir essas duas que já dá pano para manga depois. Tá certo, então. E aí, quem quiser ir levantando a mão aí no chat, vai entrando na fila. Bom, primeiro, acho que a questão do Tomás, eu acho que é muito interessante essa ideia que ele usa, né? Do território como uma unidade de análise numa perspectiva econômica. Eu acho que é possível, uma forma de recorte possível. Aliás, foi um pouco isso que eu chamei a atenção quando eu falei que eu também faço uso da microeconomia quando eu vou trabalhar com os territórios autonomamente constituídos, né? Por quê? Porque esses territórios, baseados ou construindo aí suas denominações de origem, os seus indicadores geográficos de procedência, sua indicação geográfica de procedência, o que eles estão fazendo, como eu chamei a atenção, é a constituição de uma marca referenciada no território. Então, veja só, o Tomás, como que eu chamei a atenção aqui, primeiro, da interdisciplinaridade. Depois, eu falei de uma perspectiva marxista da compressão espaço-tempo, né? Que envolve fundamentalmente a questão da valorização do capital. A compressão espaço-tempo envolve inovações, por exemplo, de transporte, de meios de comunicações, de telecomunicações, de internet, né? Eu falei de políticas públicas, de políticas macroeconômicas, e também na questão microeconômica, sem falar da ideia de planejamento e tudo mais. Ou seja, trabalhar com a questão territorial na perspectiva que a gente está propondo é um desafio incrível. Requer uma formação teórica vasta. O curso de vocês é um mestrado, né? É claro que não dá para começar fazendo essas ligações todas, né? Por isso que eu acho que a questão do recorte, e o recorte que você diz que está fazendo, é interessante, né? Eu acho que conseguir já dar esse passo de pensar o território na construção de uma marca, porque veja só isso já não é simples, porque quando você fala da construção de uma marca e fugir da concorrência via preços, como eu falei, já implica em usar instrumentais da organização industrial, né? Ou seja, organização industrial, indústria eu penso em cidade, né? Ou seja, nós estamos tentando romper com todas as dicotomias, né? Então, eu te diria que esse é um recorte muito interessante, o recorte de pensar o território como uma unidade de análise numa perspectiva econômica, como eu falei, em torno de competitividade territorial.
Por exemplo, o território do Vale dos Vinhedos estabelece uma concorrência com os territórios de vinho da Argentina, do Chile. Tá? E para isso eu preciso de uma marca. Por que eu preciso de uma marca? E por que o território pode me ajudar? Porque com isso, com uma denominação de origem, por exemplo, eu amplio a escala. Porque sem uma grande escala eu tenho dificuldade de entrar nesses mercados. Tá bom? Não vou avançar mais, senão é um curso. Agora, é muito interessante também que você chamou a atenção dos territórios deprimidos e a dificuldade de entrar nos mercados. É verdade, é isso que eu disse. Porém, veja só, o financiamento, a constituição de infraestrutura básica nos territórios deprimidos, se eu dirijo este gasto, eu tenho menores vazamentos. Os gastos são realizados mais internamente. E isso causa um efeito multiplicador importante para a economia territorial. Me veio à mente aqui, quando a gente visitou Guariba, né, o piloto do Fome Zero, e depois, como consultor da FAO, eu voltei lá. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, a cidade de Guariba, que era uma cidade de barro, ganhou cor. Abriram-se lojas de tinta, lojas de construção civil, cabeleireiro. Ou seja, houve um efeito multiplicador. Isto não significa que já tem capacidade aquele território de construir um projeto de desenvolvimento bem-sucedido aos moldes da Terceira Itália. Ainda está longe disso. Tá? Mais ou menos respondido? Obrigado, viu? Nada. Bom, o Renan chamou a atenção para essa história de cidade rural, né? Veja só, estou aqui lembrando essas cidades. A gente às vezes confunde cidade com um município, né? Se eu falo do município, eu não estou recortando o rural urbano. Quando eu falo da criação do Ministério da Cidade, eu acho que é um fortalecimento da dicotomia. É claro que eu posso fazer um corte metodológico e dizer: vou estudar o rural. No rural, eu vou estudar o agropecuário. Só que quando eu falo, por exemplo, já deste agropecuário integrado em cadeias agroindustriais, já começou a superar essa dicotomia. Então, essa questão da cidade rural, a bibliografia que eu mais usei, até porque eu trabalhei com ele um tempo, foi do Zé Ili da Veiga. Né? E acho que é muito interessante. Tá? Veja, eu acho que tanto o Ministério da Agropecuária atual como o Ministério da Cidade, né, na verdade, um fortalecimento da dicotomia. Não, porque um município rural, o que seria um município rural? Por exemplo, visitei muitos pueblos na Espanha que foram alvo do programa Líder, e o que você vê? Às vezes o financiamento do programa Líder para a constituição, para a reforma e construção de um hotel e de restaurantes na sede do município.
ora, como que o programa LEADER, que viabiliza territórios rurais, financia atividades tipicamente urbanas? Porque ao fazer isso, eu atraio turista, eu fomento a gastronomia e aumento a demanda por produtos agropecuários, produtos rurais não agropecuários, eu crio mercado para eles. Agora, eles são cidades tipicamente rurais, culturalmente rural. Pela sua música, por tudo. As suas festas. Tá? Então, esse é um tema, enfim, a questão do desenvolvimento rural é um tema por si só, tá? Não somente territorial. Os territórios, a partir do início do governo Lula, eles superaram os territórios do PRONAF, porque os territórios do PRONAF eram, na verdade, locais, eram municipais. Os territórios, os CONSADs, os territórios rurais do governo Lula, eles já são intermunicipais, o que já significa englobar as sedes desses municípios. Agora, englobar só formalmente é uma coisa. Agora, de fato, construir um pacto em que urbanos e rurais participem deste projeto, aí já é um desafio maior. Tá bom? Obrigado. Posso fazer um rápido comentário, aproveitando essa deixa aí, porque eu estou lembrando aqui de um episódio que eu e Simone estávamos com o Eduardo lá no Jequitinhonha e a gente num arraialzinho de zona rural, ele levantou exatamente esse dilema, porque dentro da perspectiva que o Renan levantou, né, muito da ideia do Monte Mor, tudo mais, da urbanização extensiva, um pequeno arraialzinho que a gente tinha não era mais rural. Naquela concepção, aquilo já era urbano devido enfim, a essa extensividade da urbanização. No ponto de vista do Zé Eli, ali era estritamente uma cidade rural, justamente por essas relações diretas, né? Mesmo que tenha um trabalho na cidade, geralmente a relação, a dependência com o meio rural é muito gritante ainda. E o que eu acho, só para finalizar, interessante até importante ter essa dicotomia, porque quando a gente pensa muito em desenvolvimento sustentável, em transição sustentável, é necessário evidenciar esses espaços rurais, né, esses lugares verdes, lugar onde que esse processo tende a ganhar força, tende a começar a iniciar. Então, eu acho importante dar esse ênfase que sim, existe ainda, porque senão pode, enfim, perder o início de um processo aí, digamos, né. Mas foi só um comentário porque eu achei interessante. Tá bom. Legal, Tomás, obrigado. E assim, só para não deixar passar, talvez vale a pena você dar uma olhada no conceito de naturalização extensiva, que dialoga justamente com esses locais que pretendem resgatar uma ruralidade, ou enfim, que de fato tem uma ruralidade ainda remanescente. Mas para a gente não monopolizar em torno desse assunto, desse debate, né, Monte Mor, Eli da Veiga, vamos seguindo aqui. E, enfim, professora Simone, você está com o microfone desligado, Simone. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer as palavras do César iniciais, né, e dizer que eu não poderia esquecê-lo, né, e convidá-lo, né, porque, e não é rasgação de seda, né, foi um dos melhores professores que eu tive, tanto na graduação quanto no mestrado, e não foi à toa que eu fui para o território, né, fui discutir, né, o território. E você é uma das nossas referências aqui, né, tanto para a prova, para entrar, quanto durante o curso. Para mim é uma honra, um prazer tê-lo aqui com a gente, e a palestra não deixou a desejar, né? Eu sabia que ia corresponder às expectativas, e eu queria discutir com você uma parte que eu estudei, né, no meu pós,
que essa, e que você está ressaltando bastante aí, e agora com o Tomás também, a questão das indicações geográficas. Porque, assim, eu acho que a concepção dela e o formato que ela adquiriu, principalmente na Europa, né, é um instrumento que pode, né, realmente levar a um processo de desenvolvimento territorial, né? A base dela é territorial. Uhum. Só que eu acho que o Brasil, não sei se eles não entenderam ou se a política não deu devido valor, né? Eu sei que o mapa, né, ele tentou levar para lá, por mais que tenhamos indicações que não são, né, da área, não são de produtos do agro, não é? Mas que também não fez, né, nenhuma política relevante para isso. E o que nós temos hoje no Brasil de indicação geográfica, né, e aí eu trabalhei com o Paulo, né, que ele trabalhou vinho, eu trabalhei queijo, né, o Gilberto trabalhou café, e ali, para nós, ficou muito claro, assim, né, e para mim mais no queijo, como que ela virou, na verdade, um instrumento de exclusão social. Né? Ali, nós tivemos, no caso da canastra, que aí, né, pertinho de vocês aí, no seu nem chegou a ser usada, porque eles são um conflito interno ali, né, o conflito mesmo entre produtores, é uma coisa absurda, né, e na canastra é algo que virou realmente uma coisa privada, né, ela é uma certificação, não é nem uma certificação, né, é um selo, na verdade, que é um selo territorial, ela não é de ninguém, não é? Mas virou algo privado, tão privado que eles estão transformando a IG numa marca coletiva, quer dizer, é uma inversão de valores que virou uma coisa de meia dúzia de produtores, que não são nem produtores, na verdade, né, porque os que estão ganhando realmente dinheiro, não são eles que produzem o queijo, né, eles são verdadeiros capitalistas mesmo, e os produtores de queijo mesmo estão fora, né, estão aí recebendo R$7 a peça dos os conhecidos queijeiros. O vinho no sul, poucos são os que conseguem seguir o regulamento de uso, né? Não estão usando. Aqui em São João, que tem, né, uma indicação, o pessoal talvez não saiba, mas aqui a gente tem uma indicação, que é o estanho, né? Mas também é uma briga interna e se tornou algo de propriedade de dois, né? Que consegue realmente atingir o mercado. Então, eu fico, assim, pensando como que isso seria utilizado, não é? Porque o que nós já temos de experiência no Brasil, na realidade, virou realmente um processo de privatização mesmo de algo, né? De produtos que ganharam um nome em função, não é? De pequenos produtores, né? O queijo mineiro, né, o queijo da canastra, isso vem desses pequenos produtores e que estão todos incluídos, inclusive em função do mapa mesmo, porque toda a regulamentação sanitária é com base na lei americana, não é nossa, ele ignora completamente a realidade brasileira, não é? E por outro lado, não é? A questão que aí é algo que eu fico realmente me debatendo, e no período da pesquisa debati muito, e que o Paulo, né, ele aprofundou mais na questão do vinho, que o que o Budansky e o TVNO trabalham, essa questão do mundo doméstico e o mundo industrial, né, que aí a gente entra numa dificuldade enorme, porque eu entendo quando você coloca, né, as necessidades de inovação, né,
E aí a gente entra no dilema mesmo entre esses dois mundos, porque é como inovar e entrar, né, nessa dinâmica de mercado, se o que dá nome a ele é o artesanal, é o mundo doméstico. Então, é algo que para mim, fica um pouco meio conflitante. Não é como fazer isso. Eu entendo a necessidade, e até por coisas que eu vi, e que realmente a gente fica assim, pô, não dá para exigir do consumidor tanto, né? Dá tanta coisa, né, desse mundo doméstico, né? É preciso ter um meio termo, que eu não sei muito bem onde chega nesse meio termo, né? Mas que linkando com isso, eu acho que eu não daria tanta importância para essa questão da ação de origem no Brasil, não sei. Eu acho que, e aí um pouco influenciada também pelas nossas visitas e o que a gente está vivendo aqui em São João, com o pessoal aqui do agroecológico e do que a gente viu no Jequitinhonha, e aí, claro, com uma certa influência do Eduardo, né, não podia ser diferente, que, na realidade, essa vinculação urbano para esse grupo tem sido muito mais frutífero a utilização dos chamados circuitos curtos ou mercado de proximidade, que é a velha feira, né, que casa com o turismo, sim, né, o pessoal que vem de fora quer ir na feira, quer conhecer o que tem aqui. Então, eu acho que talvez fosse algo muito mais simples e próximo da vivência, mas que a política dificilmente vê isso, né? O mapa é uma dificuldade muito grande de dialogar com isso. É difícil, muito difícil. O diálogo, eles têm uma dificuldade de entender o rural. É incrível como o mapa tem uma dificuldade de entender o rural. É algo que para mim é inadmissível, mas é isso que é a conclusão que eu chego. Eles não entendem o rural brasileiro. É algo realmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o que a gente viu também é exatamente o que você falou, né? Tem sido usado como instrumento de exclusão, né? Agora, é interessante, Simone, dá uma olhada no livrinho nosso sobre o vinho, Território do Vinho. Por quê? Porque lá tem um conflito, e é claro que as grandes vinícolas, né, têm uma importância enorme, né? Mas tem um conflito que é o seguinte: eles conseguiram criar regras que a matéria-prima tem que ser um percentual altíssimo, não me lembro se 80% ou 90%, do território. O que isso significou? Significou que quem tem uma pequena propriedade produz com a sua matéria-prima. Os grandes, ao querer se expandir, não podem se expandir com a matéria-prima dali, ele teria que trazer de fora, mas as regras da denominação não permitem. Não é à toa que eles estão indo para o Pampa e foram lá para o Nordeste também, né? A miolo, particularmente, né? Então, veja, eu acho que lá no Sul tem menos exclusão do que no café, por exemplo. No café tem uns fazendeirões que dominam. E lá no queijo, você vê aquele que comercializa ainda com poucos requintes, e aqueles que já participaram de concursos na França, né? O Ivaí, o Serjão. E aqui na esquina de casa tem um empório que vende coisas muito boas, e uma peça dessa 120. Sim.
né? Então, é verdade. Se você não constrói a denominação de maneira coletiva, concertada, a possibilidade de exclusão é muito grande. Não é à toa que na Europa ela é menor, porque ela é mais tradicional, é mais antiga. A participação da cooperação é maior. Por isso que lá no Sul talvez esse seja o resultado, né? Então, eu acho que essa discussão de identidade é importante também por isso. Tá? Então, porque senão vira isso que você falou, é instrumento de exclusão. Então, o território, ele teria, nessa perspectiva mais inclusiva, ele teria que reduzir desigualdades. Tá? Eu teria que ter capacidade de financiamento para introduzir inovações, ainda que seja artesanal. Por exemplo, uma inovação fantástica do queijo canastra, a higiene. Né? O quarto de produção do queijo, o manuseio, o tratamento das vacas, isso é inovação. É que a gente às vezes pensa em inovação com alta tecnologia. Não necessariamente. Diga. Mas é que esse quarto aí, né, lá, hoje não, isso foi em 2016 que eu visitei, né, é uma queijeira que fica em 50 mil. E que Sim. de Por isso que eu te falei, é aí que desde cima a política bottom-up com top-down precisa funcionar, porque aí é preciso de Estado para ter financiamento, para minimamente reduzir as diferenças. É claro que vai ter aqueles que vão produzir mais, que vão buscar mercados mais competitivos, mais exigentes. Ou seja, ninguém está pensando que vai haver, em pleno capitalismo, uma igualdade. Não, sim. Né? Vai ter conflito. Agora, com redução de desigualdade. Então, eu acho que você tem razão. Inclusive, essa coisa da valorização de ser artesanal é marketing. Uhum. É marketing também. Entramos num outro tema, né? Além da organização industrial, no marketing. Eu costumo, um parênteses só, eu costumo dizer para os alunos, né, que quando a gente faz a graduação, a gente tem as caixinhas tudo certinho. Né? Quando a gente chega nessa fase de fazer uma dissertação, uma tese, discutir um tema concreto, essas caixinhas têm que desaparecer e a gente tem que embaralhar tudo isso aí e saber usar. Saber usar os instrumentos. Tá bom? Alô. Marci. Bom, professor Ortega, muito obrigado pela palestra. Né? Meu nome é Márcio, também sou professor aqui do Departamento de Ciências Econômicas. E eu tenho vivido uma experiência bastante interessante, que é a seguinte, né? Eu propus um projeto de extensão a partir da universidade, que ele explicitamente tem o objetivo de promover o desenvolvimento no território das vertentes a partir de uma estratégia de desenvolvimento territorial baseada na noção de segurança alimentar nacional que foi construída aqui no Brasil. Né? Essa estratégia, para nós, ela é bastante importante porque ela tem uma acumulação de experiência social e mobilização democrática, né? Com um aperfeiçoamento conceitual que acabou redundando em um conjunto de políticas públicas que tornou referência no mundo inteiro. Né? Mas, vendo a fala do senhor,
me chamou a atenção para uma diferença, né? Assim, porque desde o começo, a Simone, o Tomás, a Karina, as pessoas participam, né? Acabou se juntando um monte de gente em torno, né? Hoje em dia, a gente está com perto de 100 pessoas envolvidas com isso, são agricultores familiares, pessoal da economia solidária, gestores públicos, o pessoal da universidade. Agora a gente já está expandindo nossas parcerias com outras universidades perto, e gente de várias áreas, da arquitetura, da economia, da história, da geografia, né? E, assim, e tem pequenos comerciantes, enfim. Né? Mas uma coisa que sempre nos chamou a atenção, né, desde quando o projeto foi proposto, foi uma distinção entre o território como experiência e o território como objeto de intervenção. Então, né, para nós, sempre essa coisa ela foi marcante, né? Que assim, a gente olha para o território como com a intenção de compreender os processos que estão em curso nesse território, e aí a categoria poder de intervenção sobre o território, ela vem em primeiro lugar, porque território e poder, elas andam juntas, né? Igual ela vem em primeiro lugar. E depois a gente pensar no território como objeto de intervenção, né? Para a gente ir verificar as possibilidades que a estratégia que a gente está construindo junto, né? Ela vai se verificar de fato na realidade, né? E aí, assim, me chamou a atenção, e aí eu queria colocar essa questão para o senhor, que tem a ver com a ideia do poder, né? O poder no território, o poder que se acumula né, no tempo e que configura as instituições que passam a prevalecer no espaço, que aí vira território, né? Território humano, né? Que então se transforma, e esse território é marcado por relações de poder, e essas relações de poder com uma de suas expressões, que é a possibilidade de intervir sobre as dinâmicas territoriais, né? Assim, inclusive através do Estado. Por que isso para mim é importante? É porque hoje a gente, né, falar de políticas públicas de desenvolvimento territorial com o objetivo de diminuir né, as desigualdades, de minimizar o impacto ambiental, de mudar o rumo, né, dos processos, tanto sociais quanto ambientais que estão em curso, ela hoje é uma possibilidade que está distante porque no âmbito federal a perspectiva que passou a prevalecer não é essa mais, né? Então, a política pública, me ocorre que a gente tem que pensar nela num ponto de vista um pouco mais amplo, né? Como é que a gente pode construir experiências no território que vão se transformar em propostas de políticas públicas para que, a partir dessas propostas, a gente retomar o espaço ou reconstruir esse espaço para que, então, usando o poder que as instituições estatais possuem, a gente volte a interferir no território, em favor, né, desses objetivos, né? Que, no final das contas, é o que interessa, né? Que, assim, a gente diminuir a desigualdade, diminuir o impacto ambiental, acabar com a violência que está se generalizando, né? Assim, a estratégia, e aí vem a questão, me parece que a estratégia de inserir as populações com identidade territorial local, né, em redes de trocas mercantis, como é o caso da marca, né, e das indicações geográficas, ela é uma estratégia que deveria ser acompanhada, na minha perspectiva, de uma outra estratégia que proteja essas populações das vicissitudes da economia de mercado.
Porque a especialização produtiva, a despeito das coisas que a Simone falou e o Tomás também, né, que levam, né, que podem vir a produzir mais igualdade, a despeito disso, elas passam a estar sujeitas a essas vicissitudes da economia de mercado, e no meio dessas vicissitudes, essas populações acabam perdendo os laços com aquilo que elas tinham para se defender, que é a produção para o autoconsumo, que é as trocas locais, que né, assim, o acesso mínimo que essas pessoas tinham aos recursos naturais. Né? Eles colocam em risco isso. Mas aí vem a questão, né? Hoje, né, assim, na situação onde a gente está, como é que a gente pode, a partir dessa percepção do território como experiência, construir formas de intervenção sobre o território que sejam, de fato, democratizantes, que caminhem no sentido ali de minorar os efeitos que a própria ocupação do território aqui no Brasil ela acabou provocando, né? Que essa imensa desigualdade e essa situação assim, que virou referência negativa no mundo inteiro. Né? Bom, é isso. Assim, eu queria saber o que o senhor acha, né? E como é que o senhor poderia nos ajudar a pensar essa experiência que está sendo assim, bastante enriquecedora. Né? O Márcio, quando você fala que como é que eu poderia ajudar a pensar, né? Eu me lembrei do Guimarães Rosa, né? Saber eu não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Eu acho que você toca em pontos muito importantes. Em primeiro lugar, eu acho, tem um artigo sobre isso, eu acho que a segurança alimentar deve ser pensada como estratégia de desenvolvimento. Acho que a crítica mais injusta que se pode fazer ao Fome Zero é que ele era assistencialista. É a mais injusta de todas. Porque a segurança alimentar é entendida como estratégia de desenvolvimento. Tá? E aí, quando eu falo de segurança alimentar, eu falo em buscar a vida e a qualidade da vida. E a qualidade da vida implica em comer, e aí a questão do autoconsumo é importante, em habitar bem, implica em ter renda, porque é que reconhecer que muitas das aquisições são monetárias. Então, eu preciso me inserir, seja no mercado local, da feira, que a Simone chamou a atenção, mas também eu tenho que talvez me inserir em outros mercados. Então, eu acho que continuo achando que ter a segurança alimentar neste conceito amplo é uma estratégia para os territórios deprimidos fundamental. Partimos desse princípio. Agora, e aí, veja, relembrando o Polanyi, né, é a discussão de economia enraizada e desenraizada. Né? Bom, é claro que a questão do poder é fundamental. E aí eu vou te dizer com muita sinceridade, Márcio, eu acho que a questão da empatia, da solidariedade, nós estamos perdendo feio. Eu me lembro nos anos 70, né, quando éramos todos contra, e era fácil ser todos contra, eu me lembro que a discussão era superar a desigualdade, acabar com a pobreza. Né?
esses 2 últimos anos estão tristes. Tristes. Certo? Então, a gente pode, inclusive, pensar, por exemplo, a importância racional da cooperação. Está lá no David Hume. Lá atrás. Certo? Então, essa concorrência que é para pisar no pescoço do outro é complicada. Né? Mas eu acho que a gente está... E aí completa aquilo que eu falei com muita sinceridade. Depois de 2000... Não, desde o final dos anos 90, ajudando a construir certas coisas, como vocês estão, eu te digo com sinceridade que tomei um banho de água fria, tomei um balde gelado, e como eu já tinha 39 anos de contribuição, porque eu comecei a contribuir cedo, não porque tivesse muita idade, né? Aqui em casa, Simone, nós fomos buscar o cartão do idoso para poder estacionar. Viu? Esse ano nós fizemos 60. Eu e a Selva. Eu tô muito desanimado. Acho que estão conseguindo desmontar o país. Não é só economicamente, não é só gerando uma concentração violentíssima de renda, uma desnacionalização, mas também a violência. Como é que pode o Rio de Janeiro ser dominado metade pelo tráfico, metade pela milícia? Cadê o Estado? Como que a gente consegue conversar racionalmente, Simone, para dizer, olha, essa política aqui de denominação de origem, ela não vai empobrecer quem já tem condição, mas ela vai permitir os que não têm, né, maior acesso. Essa discussão é impossível. É impossível. Você falar isso, você é comunista. E aí acabou a conversa. É proposta de comunista. Então, Márcio, essa sua preocupação é preocupação de comunista. Tá difícil. Tá muito difícil. Né? Dado que a solidariedade se foi, eu resolvi ser um pouco individualista, sinceramente. E falei, olha, se tudo correr bem, pelo menos 2/3 da vida já se foi. Então eu quero um terço para mim. Né? E fui me dedicar ao meu hobby, que é fotografia. Só que, é claro, a gente não consegue se desvencilhar tanto assim. Por exemplo, estou participando ativamente da campanha eleitoral e escolhi a minha candidata a vereadora da seguinte maneira: mulher, negra, da periferia e jovem. E acho que a gente vai conseguir elegê-la. Bom, viajei, né? Mas eu acho que passa por essas questões. Né, Shigeo? Fala aí, Shigeo. Então, você tem toda a razão. A discussão do poder no território é importante. A questão da solidariedade, do enraizamento, né? Enfim, dificuldades enormes, ainda mais nesses tempos bicudos. Boa sorte. Obrigado. Faz para nós aqui, ó. O Shigeo está ali, mas ele também faz parte, Alaide. Eu sei, e o Shigeo vai longe nisso, viu? É verdade.
Muito longe. Muito obrigado, professor. A gente aqui estava, não sei se faz sentido, né? A noção que mais que nos governa é aquela, olha, como acumular poder no território, né? E essa orientação, essa resposta para essa pergunta, ela vem de 3 tipos de oportunidades de poder que eu desenvolvi através do trabalho do Norbert Elias, né? Que é a capacidade de criar representações da realidade, a capacidade de controlar fluxos de riqueza e meios de sobrevivência, e a capacidade de agir sobre a realidade a partir da força mesmo, né? Assim, do potencial que cada uma das pessoas tem, né? Inclusive a violência, né? Mas a violência a gente está... Mas seria essa, como acumular poder no território, né? Para que a gente possa equivaler ou tornarmos capazes de minimizar os efeitos, né, daqueles que já praticam esse poder sobre o território e impor ou tentar desviar um pouco dessas dinâmicas que são, que, no final das contas, vai fazer com que os territórios, de uma forma geral, virem exércitos de solidariedade, né? Nesse sentido aí que você está falando. O Márcio, num dessas viagens nossa por aí, e olha que nós andamos, viu? Andamos acho que 20 mil quilômetros, né, Simone? Foi. Um agricultor virou para nós e sobre exatamente isso que você, como acumular poder, né? Ele virou para nós e disse que ele estava plantando uma jabuticaba e não dessas variedades novas que você planta o ano que vem já está dando, né, Shigeo? Ele estava plantando uma jabuticabeira e o compadre chegou lá e falou: ih, compadre, deixa disso, aí leva 15 anos para dar. Ele falou: pois é. Passado 10 anos, o compadre apareceu. Ô, compadre, quanto tempo? Quanto tempo? E essa jabuticabeira? Ele falou: só falta 5 anos. Então, eu acho que essa questão é questão de aprendizado. E aí a gente tem que ter paciência. Não é da noite para o dia, não. A gente tem que controlar a nossa ansiedade e continuar a luta. Eu acho que com essas palavras o César encerra aqui com chave de ouro, junto também com essa da opção da vereadora dele, que, enfim, eu acho que, como disse um autor que foi citado aqui hoje, o Brasil está todo cinza, mas está cheio de pontinhos luminosos por aí. Então, pessoal, né, a gente, oficialmente, a disciplina vai até às 18, acho que se a gente tivesse aí no presencial, certamente a gente sairia do seminário e ia para outro lugar, mas infelizmente a gente está impedido disso. Vou agradecer muito de novo o César, a todo o pessoal aqui que pôde participar. E a gente vai encerrando. Semana que vem, né, a disciplina continua, né, então, como de praxe, interromper a gravação.